MS Dia Preview, informação até você. Quando o cidadão fala, isso mesmo, quando ele se manifesta por meio de indignação, mas pelo menos fala e se manifesta buscando mudança. Esse entrevistado dessa edição é um exemplo disso. Ele que encabeçou um movimento popular sobre a conta de energia, sobre avaliações e mudanças nesse sentido e correção de injustiças. Eu falo com Vinícius Leite. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Seu Vinícius, obrigado pela vinda, feliz de ter o senhor aqui, até porque o senhor simboliza muito do que aconteceu no Brasil nessa última década, do cidadão mais envolvido com a política, saindo da sua zona de conforto, principalmente o empresário, que infelizmente é esmagado pela questão tributária no nosso país, né? E seja em qualquer área, e o senhor como empresário, acho que todo empresário é um expert em questão tributária, porque sofre disso na pele. Seja bem-vindo. Eu queria até que o senhor começasse falando sobre isso, sobre essa questão tributária, que depois foi a base também do Energia Cara Não, né? Mas assim, nos anos 90 para cá, o que tem mudado com relação a esse sufocamento do empresário quanto à questão tributária? Danilo, boa tarde. Prazer falar com você no MS em Dia, falar para esse público inteligente que nos ouve, nos assiste. Nas outras ocasiões em que estivemos juntos aqui, a repercussão foi maravilhosa e vamos esperar que isso aconteça também nessa oportunidade. Danilo, meados dos anos 90, vamos falar de 30 anos para cá. Quer dizer, que é um tempão grande, né? Quer dizer, quando você pega assim, um empresário está suportando essa pressão, não é de ontem nem da semana passada, é de 30 anos. Mas se a gente observar isso também, além disso, é uma geração toda que nasceu nesse período e que não sabe o que se passou num passado recente, numa geração anterior. Então, de uma geração para outra, é quase que um estalo de dedos. Nós tínhamos, Danilo, pouco mais de 25%, pouco mais de um quarto de tributos sobre o PIB. Essa condição, essa situação fazia com que as empresas no Brasil tivessem condições de reinvestir na sua indústria, no seu capital. Quando o FHC entregou o governo para o Lula, a situação já era outra. Teve um acréscimo de quase que 10% a mais no PIB, quer dizer, passamos de 35%. E hoje nós sabemos que estoura aí em 50%. Meu Deus do céu, quer dizer, se antes tinha que se trabalhar 3 meses do ano para pagar os impostos, hoje é quase a metade do ano que você trabalha para você pagar o governo, para o governo às vezes não dar a contento um serviço decente naquilo que ele deveria ter uma responsabilidade. E o pior que, por ineficiência, ineficácia, má aplicação dos recursos públicos, nós tivemos que criar um estado paralelo. Saúde particular, segurança particular, rodovia pedagiada, escolas particulares, que eram ofícios e produtos e serviços que o governo deveria entregar com muito melhor qualidade, com muito... O transporte público também, que ficou hoje... sucateado. No dia dessa entrevista, inclusive, ele está de greve, né? E aí, assim, fica naquela discussão de quantos milhões a mais para o transporte coletivo de Campo Grande, e no meio disso aí, o sindicato dos funcionários, dos motoristas, né? Insatisfeitos também, impressionados pelos dois lados, né? Pelo poder público e pela questão do consórcio. Exato. Então, para que serve o Estado? É por isso que o senhor é de direita e questiona tanto essa questão intervencionista do governo, né? Porque a esquerda ela tende a ser mais ligada a essa questão do poder público. A direita, que é mais a iniciativa privada. Eu não vou me classificar como direita ou esquerda, porque eu sou um cidadão brasileiro. E eu vejo que, na medida que é tão cobrado os impostos sobre esse cidadão brasileiro, que eu acho que o governo poderia fazer mais. Então, na medida em que eu acho que o governo poderia fazer mais, eu estaria à esquerda. Mas na medida que a gente vê que não funciona, que você tem que partir para o lado privado,
eu viro cidadão de direita. Então, eu vou dizer para você o seguinte, muito confortavelmente, eu acho que o caminho é os dois, é um pouco do Estado e um pouco da iniciativa privada. Mas é preciso, então, que o Estado reconheça que arrecada muito e ele deva amenizar essa carga tributária. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o Senado, na medida que eles veem que essa carga infame nas costas do contribuinte, eles devem criar políticas, né, junto com o Poder Executivo, para minimizar, para devolver para a população não só o serviço, como devolver até em dinheiro. Se o ICMS era 20, passa para 17. Se é 17, passa para 14, 15, porque tem muito dinheiro sendo levado aos cofres públicos. E esse dinheiro ele sempre vai para Brasília, né, seu Vinícius, e volta para depois para o município, a míngua, e dependendo de vários office boys aí, que são os senadores, os deputados federais, e com toda uma demora para ele ir e voltar, né, por conta da burocracia brasileira. No meio de tudo isso que o senhor falou, assim, tem uma ineficiência enorme, a corrupção, né, também que desvia muita coisa, e os problemas graves. Citando várias coisas básicas, não tem como ninguém viver sem uma conta de luz, sem uma conta de água, né, sem comer. Então, o imposto em cima do alimento no Brasil é enorme, né, e sem essas outras questões, como o senhor falou, do transporte, né, seja a gasolina, que é uma nota, seja também a questão do transporte coletivo, que lá em 2013 foi o começo do barulho, né, do não é só 20 centavos. Tal. Em 2016, o senhor entra para a política, vamos botar assim, com um cara que começa a aparecer no métier político, com destaque, né, naquela reconstrução de um partido que resolve se lançar, né, com um grupo de pessoas, de muitos empresários ali, para participar daquela eleição para prefeito de Campo Grande, né, o senhor foi candidato a vereador naquela época. Ali já mostrava um desejo de mudança, né, numa eleição de titãs, de nomes enormes, né, governo com a máquina querendo que a Arroz ganhasse, o Marquinhos, a família tradicional lá, para poder voltar. Mesmo assim, o senhor participou daquele grupo que se posicionou e tudo mais. Como foi aquela experiência? Bom, como foi deixar a firma um pouquinho de lado para poder tentar ajudar a cidade que o senhor mora? Minha mulher reclama até hoje. Bom, o que particularmente eu ofertava naquela ocasião? Uma capital sem aterro sanitário. É possível, nós tínhamos possibilidade de sermos a primeira capital de estado do Brasil sem aterro sanitário. Pagando uma nota para a Solurb, né? Quer dizer, mesmo assim não tinha isso. E esse pagamento deixa de existir na medida que você aplica esse plano, essa ideia. Que é cada casa colaborar, cada cidadão colaborar. Ele ia ter um prêmio módico, mais ou menos R$500 milhão a cada mandato de prefeito. Olha o valor disso tudo. Olha a economia disso tudo. Quer dizer, mas aí dependeria da educação das pessoas, tudo mais. Danilo, a educação é a solução. Não só para essa questão, como para todas as questões. E o nosso plano de não ter mais, que não teria mais o aterro sanitário, passava muito pela educação, mas também passava pela erradicação de muitas doenças que estão por aí na periferia. Doenças respiratórias, doenças de parasitas, porque seria feita uma limpeza urbana exemplar, com a participação e manutenção de todos, que faria a nossa Campo Grande ser realmente um canteiro, ser realmente um jardim. Também mas aí, por exemplo, assim, aquele resíduo que sai da lixeira da pessoa, né? Que muitas vezes tem gente que ainda não faz a separação. Aquilo iria para onde sem o aterro? Bom, sem o aterro. Tem que ser alguma coisa 100% centrada num trabalho de separação exemplar. Como é no Japão, aquela coisa... Tem que ser uma coisa assim germânica. Tem que ser uma coisa assim muito bem organizada. Mas as pessoas iriam ser premiadas por isso. Porque no IPTU tem o valor da coleta de lixo, né? Tem uma iluminação pública que por conta do mato que está aí, ela é precária. Então,
todo mundo seria beneficiado. Na medida que você começa a implantar isso nas escolas, com os alunos, nas empresas, na sociedade, nos sindicatos, enfim, eu tenho certeza que nós iríamos atingir sensivelmente a população a ponto dela colaborar, porque ela ia ter um benefício muito grande, principalmente a população da periferia, que é a população que não faz esse trabalho, mas ela seria tão agraciada com tantos benefícios que ela ia brigar para que isso acontecesse. Você imagina, não tem mais lixo nas portas das pessoas. E depois disso tudo, como seria feita uma compostagem desse material orgânico, devolver para as escolas, devolver para a agricultura familiar um produto que ele pudesse adubar a sua horta, a sua pequena lavoura, de graça com material. Ou seja, é todo um mecanismo de cadeia, né? Mas dependendo muito da questão da conscientização da população. Isso também passa pela política, né? Passa pela política. Naquela época, o candidato a prefeito era o doutor Haroldo Figueiró, saudoso doutor Haroldo Figueiró, que falava muito a questão de trânsito, de pensar Campo Grande para uma cidade de 1 milhão de habitantes, pensar para o futuro. Infelizmente, isso acabou não acontecendo, não se pensou tanto nesse futuro que já está virando presente de Campo Grande. Mas assim, foi uma campanha de muita aguerrida, de muita vontade de discurso, de conversar, né, de abordagens diretas, como vocês fizeram, né, e que depois seguiu aí no mandato do Marquinhos, que era meio que um mandato de ruptura, né? Vocês apoiaram o Marquinhos no segundo turno. Sim. E é um mandato de ruptura porque vinha a cidade de 4 anos de briga do Alcides Bernal, Colarte, Câmara e tudo mais. E o fato de exercer essa candidatura naquela época, como que foi assim para o empresário estar vivendo isso? Falam que todo cidadão um dia tem que ser candidato para entender a política no Brasil, mas sobretudo até entender o sistema, esse sistema que tem muita abstenção de voto, muita compra de voto e muita gente com dinheiro pensando na política só na esfera de poder. Tá. Um dos meus projetos era um comitê gestor para fiscalizar todas as atividades do Executivo e do Legislativo. Então, todos os recursos teriam que ter base por um comitê. O comitê queria passar depois os detalhes das minutas. Ou seja, o dinheiro público tem uma explicação do gasto dele, como é na empresa, né? Sim. Então, nós tínhamos esse plano de propor um comitê gestor público municipal para filtrar todos os gastos, para saber aonde que está indo cada recurso. Mas se você fala, mas por que de tudo isso, Vinícius? Eu vou te explicar, que é triste, eu vou te explicar aqui. O sul mato-grossense, não o campo-grandense, mas o campo-grandense é uma amostra do sul mato-grossense. Não, é um laboratório importantíssimo, Sim. porque aqui a gente tem como se fossem mini-cidades, né? Os bairros já são mini-cidades. Exatamente. Nós, naquela época, a nossa renda per capita aqui era 51,1 era 385, era 17%, 17,8% tinha uma renda de R$385. Em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. E 51,1% a renda era um salário mínimo. Então, somados os dois, 58,9%, 68,9% tinha uma renda até de um salário mínimo. Dali para frente tinha 1,5%, 2%, 3%. Ou seja, você tem uma margem de miséria enorme. Enorme. Porque ninguém vive com um salário mínimo. Mas adivinha qual que era o pagamento de ICMS per capita do Mato Grosso do Sul? Não faço ideia. Era esse valor, R$385. Aí nós verificamos a importância de saber aonde que vai, porque nós éramos o campeão disparado de pagamento de imposto para o Estado no Brasil. Quase que o dobro sobre o segundo colocado, que eu não me recordo agora se é São Paulo ou Santa Catarina. Com uma renda muito maior
per capita, eles tinham um pagamento muito menor per capita. Então, é por isso que a gente precisava descobrir aonde que vai cada centavinho que é... Que é muito trazer essa visão do empresário para a política e para o debate com a população, no qual a população tem uma certa resistência, uma certa dificuldade, um preconceito, porque nem todo mundo é empresário, nem todo mundo tem a visão do empresário. Imagina se aquela questão do empresário está explorando. Mas aí vem o Vinícius, né? Ali meio que quase na pandemia, né? Naquela questão da discussão da energia, né? E a energia no Mato Grosso do Sul, ela é uma das mais caras do Brasil. É só você conversar quando puder viajar, e agora está podendo, depois da pandemia, né? Conversar com pessoas de outros lugares, vai ver que a nossa energia é uma das mais caras do Brasil. E aí, nisso, colocou o empresário meio que no mesmo patamar, na mesma situação de todo mundo. Do cidadão comum, que reclamava de aumentos sucessivos na conta, esquisitos, e também dos outros empresários. Imagina lá um dono de padaria sofrendo para poder manter seu negócio aberto, o dono de uma sorveteria, o dono de uma conveniência, e aí vem um movimento que travou o seu celular. Conta pra gente como foi essa história. Bom, exercício da cidadania. Nós conseguimos chegar em quase todos os municípios, se não chegamos em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não contava não com essa adesão, mas não contava com esse barulho, com essa repercussão e com esse problema que eu achava que afligia muito pouca gente, mas não, era muita gente que passava por aquele problema. E nós detectamos que esse problema estava localizado nos novos medidores, não nos antigos. Quer dizer, instalava-se um novo medidor, a conta ela dobrava, triplicava, quintuplicava nas leituras que iam se sucedendo. E aí a pessoa fica naquela situação, primeiro ela paga, depois ela vê o que dá. Porque aí tinha gente que começou a deixar de comprar arroz, feijão para poder pagar a conta de luz. E pessoas humildes. Os mais humildes que eram os que mais sofriam. A gente está falando disso de janeiro de 2020. Nós estamos falando de 19. Janeiro, nosso movimento começou dia 16 de janeiro de 2019. Coincidentemente, quatro anos atrás. Eu também me perdi na linha do tempo, porque depois disso a Assembleia enrolou, mas fez uma CPI. Começou assim, estavam de recesso parlamentar a Casa Legislativa Municipal e a Casa Legislativa Estadual. Como o barulho foi muito grande aqui na nossa capital, a Câmara Municipal resolveu promover uma audiência pública. Foi um barulho enorme, mas de pouca efetividade com relação à solução, a equacionar. Foi só falar do problema e perceber que o problema era muito maior do que se imaginava. Naquele momento eu vi que a necessidade porque não era um problema que o vereador ia resolver. Era um problema que a Assembleia Legislativa começaria a resolver, porque é uma coisa de escala. Porque eu não queria uma CPI da Energisa, do relógio, porque eu comecei a detectar outras questões. E o ICMS em cima da transmissão, da produção, e ele deveria ser aplicado só sobre o consumo. Uma COSIP completamente maluca, que é a contribuição de iluminação pública em cima do consumo, não é? Aí vem o problema municipal, aí vem o problema do ICMS estadual, e daí vem a desconfiança. Ou seja, a conta com um monte de situação estranha, um monte de armadilha, e o otário do cidadão pagando feliz. Não tão feliz mais, mas está reclamando e não sabendo que está nessa pegadinha toda. Aí nós promovemos essa... Mas aí como que vocês conseguiram descobrir isso? Pediram para algum expert, dá uma olhada nessa conta e averigua o que está acontecendo. Teve isso também? Se você perguntar por quê, eu não saberia te responder. Porque a gente vai em qualquer restaurante, vamos supor, vem lá a conta, tantos refrigerantes, a comida foi tanto, a taxa de serviço, o cover. Então você destrincha aquilo ali. Sim. Na conta de luz, não dava para destrinchar. Se pegar as minhas contas de 10, 12 anos
antes. Aí comecei a fazer um paralelo do que era cobrado no quilowatts. Aí eu fui na ANEEL e o que a ANEEL manda cobrar. Aí eu observava lá algumas coisas que a cada 4 anos tem uma revisão tarifária. A gente começou a aprender o que acontece nas contas de luz. Como que as coisas vêm evoluindo na conta de luz. E aí eu fiz. Isso tudo não foi uma coisa feita com, assim, muito elaborada. Foi uma coisa muito feita às pressas até e de maneira amadora. Mas, enfim, colocamos lá para a ANEEL, que a ANEEL verificasse os percentuais aplicados nos últimos anos, que ela nos informasse, que a gente pudesse comparar com o que a Energisa aplicava na conta aqui. A partir do movimento, isso? Isso, a partir do movimento. Aí o movimento, o que foi? Vocês conseguiram oficializar um grupo de pessoas, juntou essas pessoas, que isso tudo vai virar um grupo de WhatsApp também. Começou um gruro de WhatsApp, 1, 2, 3, 60 grupos de WhatsApp. Meu Deus do céu! E aí o senhor tinha que coordenar tudo isso? Todos eles. Aí eu tinha algumas pessoas se ofereceram, se solidarizaram comigo para preparar esse estudo. Até teve uma que fez o estudo da renda, outra começou a pegar em cima dos aumentos, a outra começou uma mobilização para a gente ter os pontos de coleta de assinatura, outra começou a fazer uma redação e começar a publicar isso nas redes sociais para que pudesse já começar a colher assinaturas. Ou seja, um baita de um trabalho perante um problema que também não era um problema pequeno. Sim. Quanto mais pesquisava, mais descobria que o problema era grande. Exato. Aí eu fiz esse escopo aqui, que era a constatação os reajustes que eu pedi lá dos últimos 10 anos. Eu iria nas contas e verificava se aquele reajuste, aquele valor foi aplicado corretamente no quilowatts. Averiguação da correta medição do consumo de energia registrado pelos novos medidores, porque muitos usuários identificaram um aumento significativo do consumo após a substituição dos relógios por novos medidores. Tá. E tinham já ações da justiça em andamento. A verificação da legalidade da incidência sobre tributos aplicados por faixa de consumo na cobrança da COSIP. Quer dizer, a COSIP, você vai aumentando, ela vai aumentando junto. Aí pedindo que se fosse isso, que ela deveria ser devolvida, isso na hora, né? E também sobre o imposto consumo, transmissão, produção. Ou seja, aquilo que foi cobrado a mais de forma abusiva, que fosse devolvido. Bom, tudo isso virou um big do movimento, né, envolvendo gente de quase todo o estado, e aí teve até gente de fora do estado buscando conversar com o senhor e falando de situações parecidas, de distorções fora daqui. Como que foi isso? Você também ficou surpreso? Muito, principalmente em Mato Grosso, muitas pessoas me ligaram, pediram o que estava acontecendo. Porque ecoou por conta da internet? Como que chegou até essas pessoas? Olha, nós criamos uma página no Facebook, Energia Caranão. Aí, São Paulo, pessoas reclamando aqui do interior de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, enfim. Vários locais onde a concessionária é a mesma. Paraná também, em algumas situações. Mas o Mato Grosso era, sem dúvida, o estado mais afetado por essa política. Conseguimos vitórias. Porque quando eu levei isso para o deputado Felipe Orro, como ele era o presidente da Comissão de Direito e Defesa do Consumidor da Assembleia, por ser um dever de ofício da pasta dele isso, ele deveria cuidar desse assunto, porque era uma relação consumo-fornecedor, né? Consumidor-fornecedor. E como foi essa recepção dele? A melhor possível. Não poderia ser melhor. Acredito que ele tenha trabalhado no limite das forças dele para a instalação da CPI, e não só para a instalação, para o bom andamento da CPI. Pude verificar isso.
foi indicado, nós indicamos que o deputado Capitão Contar também tinha interesse na criação. Mas a questão do Capitão Contar, que é um cara de movimento de rua, acontecia que também muitas dessas queixas chegavam até ele, vocês chegaram a conversar sobre isso, né? Ou seja, tinha gente reclamando para deputado, reclamando para vereador, reclamando para o senhor, e aí quando vai ter essa troca de conversa com ele, lá que eu acho que ele foi o relator, alguma coisa assim, aí ele fala, tá chegando para mim também, e aí os deputados passam a ser ouvidores desse problema todo. Aí, por uma indicação nossa, eu pedi ao deputado Felipe Iorgo que encaminhasse ele para a relatoria, né? Aí foi aceito o nome dele para a relatoria. Fui membro dessa CPI também. Como que é um cidadão ser membro de uma CPI? A CPI ficou quanto tempo? Nós começamos essa CPI no final do ano, 19. Corremos 2020. Mês de pandemia ainda, né? De pandemia. Na primeira sessão, eu apresentei na CPI 11 requerimentos para nortear o trabalho da CPI, porque ainda que as pessoas não tinham a crença, eu falava, eu estou com o meu problema, o que eu faço? Vá no PROCON. Não adianta no PROCON, eu falava, vá no PROCON, porque quando estourar uma CPI, o PROCON vai ser o nosso banco de dados. De repente, o teu relógio, que ninguém faz a perícia, vai ser ele que vai ser periciado. E aí, sorteio depois, né? Foi o maior índice de reclamação do PROCON na história de Mato Grosso do Sul sobre um assunto. Nunca teve tanto reclamação sobre consumo de energia como dessa ocasião. Pois bem, aí instalou a CPI, falamos, é bom estar a OAB junto aqui. Aí a OAB foi oficiada, a OAB indicou um advogado para acompanhar. Aí é bom estar o pessoal do PROCON aqui. Aí o PROCON foi oficiado, estava lá o doutor Salomão para acompanhar o trabalho. E a lei diz o seguinte, que bastam 200 relógios no universo de 1 milhão de consumidores para fazer essa amostragem. Aí a Energisa não queria que pegassem 200 relógios de insatisfeitos. Ela queria no universo geral, mas nós não tem cabimento. Quem não está reclamando não... Mas é como se esses 200 não fossem nada, são probleminhas eventuais e tal. Aí nós pegamos... Tinham lá um número qualquer de reclamantes, foram sorteados 200 nomes. No curso da retirada desses 200 relógios, ocorreu a pandemia de maneira mais forte, foi suspenso o trabalho, e junto disso a CPI foi oficiada judicialmente que a Energisa tinha um mandato para suspender os trabalhos, que não poderia mais recolher nenhum relógio. Ou seja, estava incomodando demais. Estava incomodando demais. Aí parou-se o trabalho. A CPI passou, então, a buscar um recurso para derrubar esse mandato. Foram, parece, 8, 9 meses de trabalho árduo, conseguiu derrubar o mandato. Aí recolhe-se o resto do material. Ou seja, isso tudo porque o cidadão que paga a conta estava reclamando. Ele só tinha que pagar a conta e tomar fumo e não podia ficar insatisfeito e estar sendo cobrado de uma forma abusiva. O deputado Capitão Contar e o deputado Felipe Iorgo tinham conseguido na USP de São Carlos, que é uma referência nesse setor, a perícia. Em determinado momento, a USP de São Carlos declinou dessa condição, que não tinha como fazer mais a perícia, aí foi para a USP de São Paulo. Né? E tudo isso junto com pandemia. Aí retiraram os outros 80, 90 medidores que faltavam e esses 200 então foram encaminhados para a Universidade de São Paulo, da USP de São Paulo. E assim, olhando agora, já passou tanto tempo do começo do Energia Cara Não, do movimento, todo aquele barulho, toda aquela insatisfação, muita gente ainda reclamando da conta hoje em dia. No que deu a CPI da Energisa e que finalidade que o senhor acha que teve tudo isso?
ou pelo menos foi uma fronteira para o cidadão se manifestar e dizer, olha, estamos de olho? Que fim teve essa novela? Bom, as pessoas que hoje podem ingressar na justiça e pedir a devolução dos outros 5 anos da taxa, do imposto que foi cobrado sobre transmissão e produção. Porque houve constatação de problema naqueles relógios. Não. É porque não pode se cobrar tributo sobre transmissão e produção de energia. Pode se cobrar apenas sobre o consumo da energia. E aí foi constatado essa irregularidade, não só no Mato Grosso do Sul, como de qualquer estado do Brasil que fazia essa cobrança. Então o consumidor tem direito de reaver essa importância de volta, mas me parece que só através da justiça. Espontaneamente esse dinheiro não é devolvido. O que me estranha muito nessa questão aqui, então houve um ganho nessa questão, então, mas a pessoa tem muito. Esse impacto na conta, no tributo da luz é 40%, tá? Então se o sujeito pagava R$10 de imposto, ele de direito deveria ter pago só 6, 4 era o impacto a mais da cobrança maior. Que é um impacto muito grande. Muito grande. Muito acima da inflação, por exemplo. Não vamos nem falar em inflação, é que... Você fala 40% ao ano. Não. Se você cobrasse só o imposto, só sobre o consumo de energia, dava um X. Como o Estado cobrava também sobre a produção e transmissão, aumentava em 40% esse imposto. O reflexo dele aumentava em 40%. Pois bem, agora não se cobra mais isso. Mas então, só por isso já valeu muito. Já valeu muito. Muito. Até trouxe aqui uma conta de luz que você pode perceber. Mas o que me causa muita estranheza são os 2 mandatos que a Energisa conseguiu na Justiça para suspender a CPI. A ponto de encerrar o mandato de uma Assembleia Legislativa sem que tenha finalizado o trabalho. Agora uma nova comissão deve se instalar, um novo presidente deve ser nomeado, empossado, um novo relator, novos membros. Mas aí começa tudo do zero? Não, porque ela já tem todo um trabalho, no meu ver isso, tá? É uma coisa pessoal. Mas aí o senhor vai poder ficar no pé lá para que a coisa não comece do zero. Se o tempo me permitir, e também, não só de minha parte... Felipe Orro não vai estar lá, por exemplo. Nem o Contar, nem o deputado Evandro Vendramini, nem o Barbosinha. Entendi. Complicado. Eles falam com o time, né? Se me permitirem participar, com o maior prazer do mundo. Mas eu preciso ter essa autorização. Bom, o que me estranha é a Energisa conseguir reiterados mandatos para suspender a CPI. Isso acende uma luz de alerta. Por quê? Será que tem problema no relógio realmente? Será que ele não está auferindo de verdade o consumo correto? E também, se isso apresentar um defeito, se for constatado um defeito, a prefeitura vai ter que devolver dinheiro da COSIP, que cobrou mais. É uma fita cascata. O Estado vai ter que devolver o imposto que foi cobrado a mais. Não por culpa do Estado, nem por culpa da prefeitura, mas por conta do consumo que foi cobrado a mais. Então, tem um problema sério a caminho, em curso. A gente espera que ninguém seja magoado. Eu falei novela, mas é um filme e que vai ter parte 2, então, porque a briga continua. Ainda mais que eles perderam no primeiro round por conta de admitir que estava tendo uma cobrança a mais de tudo. E para o senhor, você acha que a política... Bom, como empresário, você já teve que se dividir, se multiplicar muito nos últimos anos para ser o Vinícius empresário e o Vinícius da política. Como que é para ti, nesse Brasil de hoje, o Brasil que trocou de presidente, o Brasil que é tão turbulento, tão pesado em discussões, né, em polarizações e com a economia em frangalhos, como que vai ser o futuro do Vinícius Leite, que o pessoal aprendeu a ver e viu como potência também, como figura pública nessa questão da energia cara não. Bom, obrigado pelo potência, eu acho que... Não, mas 60 grupos de WhatsApp não é para qualquer um.
E você começou despretensiosamente aquilo ali, mas tirou do coração, né? Foi a questão da injustiça, da indignação, que eu acho que é de muita gente. Eu acho o seguinte, lá na minha primeira juventude, que eu ainda não acabei com ela, tem várias ao longo da vida, eu ouvi dizer que as ideias estão aqui, no ar. Basta a gente capturar uma delas e trazer. Esse plano dessas ideias aqui já me trouxeram outros projetos que hoje são realidade. E projetos quando eu tinha mais tenridade. O Vale Transporte para o estudante, Rural e Urbano é um projeto meu. Meio ingresso para os estudantes é um projeto meu. Mas o Vale Transporte ele já não tem, já? Sim, mas quando nasceu isso? Ah, sim. 1982. Sim. 82. E o senhor participou daquela conquista? Eu sou o autor desse projeto, foi parar em Brasília. Na verdade, 1980, um pouco antes disso. Que mudou bastante, né? Mudou bastante. Nesse projeto, eu pedi a contemplação da alimentação para o estudante da escola pública, do uniforme, material escolar, feiras de ciências, transporte rural e urbano e meio ingresso. Tudo isso junto. Ou seja, o senhor participou daquela luta estudantil? Era o seguinte, uma sala começava com 30 alunos. Sem finalizar o primeiro semestre, essa classe tinha 12, 15 alunos. Finalizando o final do ano, o segundo semestre, tinha 6, 7. Então, uma escola que tinha 10, 15 salas, tinha que unir todas as salas para dar uma turma. Mas tinham 6, 7 professores. Ou seja, era quase personalizado o ensino. Era um aluno, um professor. Era a educação mais cara do mundo. O governo, na época, pensou como que eu vou fazer para atrair o aluno para a escola. E não só atrair, como eu vou fazer para manter o aluno na escola. E ele dedicou aos alunos da escola pública, da 5ª à 8ª série, uma missão. Como fazer para atrair e manter o aluno? E todos os alunos do Brasil participavam. E aí era uma espécie de projeto. Eu ganhei 2 prêmios naquele ano. Esse e um outro que era como e onde investir os recursos do imposto de renda. Fui ganhador na minha escola. Escola Mendes Gonçalves, lá em Ponta Porã. E esse projeto do estudante era Projeto Nacional do Estudante. Era feita uma eleição na sua escola, na sua sala. Qual que era o trabalho da sala? Esse. Qual que era o trabalho da escola? Esse. Qual que era o trabalho da cidade? Esse. Qual que era o trabalho do estado? Esse. Ou seja, muito envolvido nessa questão da cidadania. Cada estado mandou o seu projeto para Brasília para ser discutido no Congresso da UNE. Aí o meu trabalho foi escolhido, mas já não personificava mais um estudante de Ponta Porã. Porque quando ele veio para Campo Grande, já não personificava mais esse estudante de Ponta Porã. Já era um projeto do estado de Mato Grosso do Sul. Quando foi para o Rio de Janeiro, já não era mais um projeto do Mato Grosso do Sul, já era nacional. E, mais modestamente falando, o meu foi eleito, foi para discussão, acompanhei isso durante um tempo. Me lembro perfeitamente quando chegou na Câmara dos Deputados, porque o Figueiredo pediu que isso fosse colocado aí. Eu me lembro de um deputado na tribuna falou assim: aonde que nós vamos encontrar recursos para dar isso? Vai ser federal, vai ser municipal, vai ser estadual? Como que nós vamos encontrar e equacionar as coisas? Mas eu me lembro bem que quando veio para Campo Grande, eu já morava em Campo Grande, o prefeito escondeu. Se não me engano, era o Juvencio César da Fonseca. Ele escondeu porque ele não queria dar o dinheiro para os estudantes do passe livre. Mas é na gestão dele que acaba existindo isso, né? Aí, por muita pressão estudantil. Aí começou, não, mas tem o projeto aí de Brasília que vai ter. Aí ele teve que obrigar a brigar a ver. E aí depois disso, o senhor segue a vida como um empresário normal? Eu em seguida fui para São Paulo. Eu trabalhava numa empresa, essa empresa me levou para São Paulo, lá eu permaneci até o final dos anos 90. Vim para cá no finalzinho dos anos 90. Aí eu comecei uma atividade
profissional, comercial, eu e minha família, né? Até então eu trabalhava numa companhia que tinha escritório em São Paulo, era uma companhia do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas eu cuidava do escritório dessa empresa em São Paulo, que também, para mim, foi um aprendizado enorme estar em São Paulo. Trouxe de São Paulo para cá uma ideia que é aplicada em Campo Grande, que nas esquinas tem lá, rua tal, número tal, a tal, também é uma ideia minha. Entendi, que bacana. Ou seja, a cidadania ela tem seus legados e vale a pena. Olha, obrigado, seu Benício. Parabéns. Que venha ainda mais capítulos dessa luta da energia. Acho que é o que todo mundo quer, mas as pessoas também precisam se envolver, né? Lutar para esse espaço e que continue esse projeto. Para quem quiser ainda fazer parte desse movimento, como que faz esse contato com o senhor? O senhor falou de uma página na rede social. Olha, qual que é o caminho? Se alguém quiser participar do Energia Caranão, entre em contato com o WhatsApp 967 991530100. Nós temos esse grupo ativo. O que nós vamos fazer para que isso aconteça? Assim que voltarem os trabalhos legislativos, nós temos que visitar a Assembleia Legislativa, procurar o advogado que vai presidir a Comissão de Direito de Defesa do Consumidor e não vou usar a palavra exigir, mas buscar saber se é ele ou quem será indicado para presidir. Abraçar isso. Qual vai ser o deputado e os deputados que vão trabalhar com isso? Você me perguntou antes sobre como que está a relação de empresa, de empresário com o Brasil. O Brasil não tem como dar errado, Danilo. É impossível dar errado o Brasil, Danilo. O Brasil, ele ocupando menos de 1/5 da sua área, ele já é um dos maiores produtores de diversos grãos e proteína do planeta. Ele já consegue sustentar mais de 1 bilhão de habitantes do planeta, ocupando uma pequena e ínfima parte do seu solo. E dá para isso duplicar, triplicar, sem precisar derrubar uma árvore. Não tem como dar errado esse país. Esse país só vai dar errado se nós mantermos uma coisa chamada desconfiança. Se o governo propor desconfiança, porque não existe progresso, não existe crescimento, não existe nada que se sustente se não for baseado na confiança. Mas aí, o Brasil... Então, mas o Brasil, ele vive essa desconfiança por conta da eleição de 2022. Mas antes, com o Jair Bolsonaro, pelo jeito dele, também era muito complicado, às vezes, uma estabilidade, uma tranquilidade para o país. Uma coisa era o trabalho dele, o trabalho do governo federal, dos ministérios e tudo mais. Outra coisa era o jeito dele, que não colaborava muito para isso, principalmente no âmbito internacional. Agora, com o PT no poder, fica também a impressão que o PT também aposte no caos, né? Que vai preferir esticar essa briga até um terceiro turno, porque isso o favorece, né? Ainda mais depois do dia 8 de janeiro. Como lidar com isso e buscar alcançar essa estabilidade que é fundamental para o desenvolvimento, fundamental para a vida das pessoas, num ambiente tão polarizado, num ambiente tão do toma lá da cá no sentido assim, não do toma lá da cá da política lá do centrão, mas toma lá da cá no sentido assim, um está dando, o outro vai dar também e a coisa não para, né? Você vai ter vários rounds nessa briga, isso não é muito bom. Nós temos, quando essa matéria não vem de cima, e ela deveria vir de cima, esse exemplo deveria vir de cima, ou seja, do presidente, dos seus ministros, dos nossos senadores, dos nossos deputados, eles deveriam oferecer ao povo uma solução, um rumo, eles deveriam mostrar um caminho, mas eu não vejo isso muito claramente sendo apontado. Mas nós temos, dentro de 18, 19 meses, uma eleição municipal. Essa eleição municipal pode começar a melhorar as coisas. Na medida que nós começarmos a olhar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa região, a nossa cidade, e o Estado vai perceber que as pessoas estão preocupadas com essa cidadania, e isso pode e deve contaminar todo mundo. Porque
Se não for lá de cima que vai vir o exemplo, esse exemplo vai ter que vir de baixo. Essa mudança vai ter que vir de baixo forçosamente e forçadamente. Sai da frente que eu vou passar. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muito material na rede social do jornal, no Facebook e no Instagram. Até a próxima.